Ah, voltamos! Para quem estava com saudades. Depois de 2 semanas aqui de várias burocracias, voltamos. Esse é o Oi Vavoi, Boker Tov, Tzoraim Tovim, Erev Tov. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja neste planeta Terra, mais um Oi Vavoi que chega em ritmo de Copa do Mundo. Loucura total. Aqui para nossa comunidade hoje, da onde, meu? De Bercheva, de Hanana, claro, Hanana, de Iokean, de Tel Aviv, aí você sobe para Naharia, e você sobe para Hedera, e você sobe para Haifa, passa buraco para Rocha Nicra, vira direita na região metropolitana de Metula, onde tudo começa, onde tudo termina. É mais um Oi Vavoi que chegou. Mais uma E alegria. Teherã? Quem? Teherã? Teherã também está na história. E a gente começa então com o quê, cara? Claro, indo direto para a Eretz com os nossos co-apresentadores para falar os destaques das semanas, começando com ele, o menino que saiu de Santo André para o mundo, o torcedor, símbolo do Ramalhão Esporte Clube Santo André. Melones, como está? Como é que você está? Conta os destaques da semana de Eretz. Hoje está difícil, vamos lá. Oi, Não. voltei. Vamos lá, os destaques da semana aqui rapidinho. Israel não para, as coisas não param. Eu vou começar com... Primeiro assim, a gente tem falado muito, a gente falou das eleições, e aí agora a gente tem que pensar realmente que as eleições... Foi. Agora realmente mexendo na formação do novo governo. Então vou fazer só um resumo rápido para a gente não perder tempo, porque a história não acabou e a novela é longa. Fala aí, problemas Moré, com a internet. Tudo bem, a internet caiu, vamos de Moré. Moré vai falando o destaque dele, depois o Melão volta. Bom, morreu o Melão, beleza, não tem problema, eu dou continuidade ao procedimento aqui. Boa noite. Boa noite para o mundo. Queria falar sobre Israel, que dá o ultimato à Rússia. Israel deu um ultimato à Rússia. Como dizia um amigo meu, o Borot, ele disse que Israel é aquela mosquinha que não te deixa em paz, né? Israel deu um ultimato à Rússia, falou que se o Irã continuar vendendo armamento para a Rússia, drones e mísseis, ele vai vender mísseis balísticos de precisão para a Ucrânia. Falou que existe um... Até aqui chega. Então, você vê, não, nós estamos... Como é que chama? Valente, né? Tá. Agora vamos para uma notícia boa. Pela primeira vez, Israel foi para a COP. Tá. Israel foi para a COP, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas, que foi em Sharm el-Sheikh, no Egito, aqui pertinho, né? A conferência que disseram que não teve grandes resultados práticos e que teve mais de 600 lobistas da indústria do petróleo. E Israel foi para lá e não chama-se mais Clean Tech, de tecnologias limpas, agora chama-se Climate Tech, para tecnologia e mudança climática, né? E dizem que no Oriente Médio a temperatura pode subir até entre 4 e 5 graus Celsius, que seria um desastre ambiental dos maiores. E Israel alcançou para Israel foi bom lugar. Para começar, com a Jordânia, Israel assinou um tratado que eles vão construir campos solares na Jordânia. Em troca, Israel vai fornecer água dessalinizada para os jordanianos. E juntos eles combinaram de fazer a restauração do Rio Jordão. O que quer que seja ver isso, eles não entraram em detalhes, mas estamos curiosos para saber. Com Marrocos, Israel vendeu uma célula de hidrogênio para uma empresa de Climate Tech, ainda lá também. E até com a Microsoft, uma empresa israelense chamada de I.O., fechou um fechou um contrato, com empresas são contratos, né? Um acordo. E eles vão produzir algumas tecnologias de
climáticas para melhora da detecção do clima na África, junto. E, por fim, eu queria falar sobre uma notinha de humor. Se não fosse verdade, seria o Irã culpou Israel pela derrota por 6-2 para a Inglaterra na Copa. Diz que foi culpa dos israelenses, dos americanos e dos traidores por eles que semearam uma discórdia lá dentro. Está tendo uns protestos agora dentro do Irã, e os jogadores agora não estão com cabeça para jogar bola, e por isso eles foram goleados. Então a culpa é de Israel. Vai com você, Melão! Voltei, sorry, caí, mas já levantei. É o seguinte, rapidinho, então a gente está falando da coalizão, não sei se vocês falaram, tá a formação da coalizão. Falaram ou não? Não falamos, Melão, só fechando essa notícia, porque essa notícia aqui saiu na iNet, que é de uma mídia israelense, né? Israel culpou, o Irã culpou Israel pelo vexame da Copa. Saiu no jornal do Irã, eles pegaram a capa do jornal do Irã, saiu no jornal do Irã. Então tá ótimo. Estava escrito Irã 2, 6, Inglaterra, traidores, Israel e Estados Unidos. Isso que estava escrito. Sensacional. Bom, na parte mais séria dos destaques, nós temos o seguinte, Israel, então, para quem acompanhou as eleições de Israel teve uma eleição que mais ou menos ficou dividida entre direita e centro. A esquerda realmente ficou fora, o partido Meretz caiu, o partido Avodá, com muito poucos, entrou no governo, e todo mundo já sabe, em teoria, quer dizer, já sabe que o Bibi vai ser o próximo primeiro-ministro. Mas para ele ser o primeiro-ministro, ele precisa definir quais são os cargos e dividir para realmente formar essa coalizão. E aí que começa o sudoku que ele está tendo que fazer agora com todas as pessoas que querem cargos, com todos os partidos, representantes dos partidos. Então existe agora uma coisa bastante complicada entre os partidos, que eles diziam que em 2 dias e meio, 3 dias, eles não estão com um governo formado, e já faz 1 semana ou quase 2 que eles estão tentando, e isso aí vai dar mais um pouquinho. Se acontecer uma zebra muito grande, a gente está vendo que zebras podem acontecer, mas uma zebra muito grande, o Bibi pode perder a coalizão, mas o que tudo indica, ele vai conseguir colocar todo mundo, fazer com que fiquem contentes e vai criar uma coalizão para o novo governo se estabelecer, coisa que ainda não aconteceu. A segunda parte, a segunda nota, é uma nota não muito feliz. Israel voltou, e ainda mais Jerusalém, voltou como se fosse uma viagem passada, alguns anos atrás. Hoje é quarta-feira, aconteceram 2 atentados na parte da manhã em Jerusalém. As bombas foram deixadas perto de pontos de ônibus, e segundo as pessoas foram ativadas remotamente, o que causou a morte de uma pessoa e umas 18 pessoas feridas, mais ou menos, e ainda tem pouca coisa para se falar, porque a polícia está investigando. Uma parte do dia disseram que já tinham prendido alguns suspeitos, mas vamos deixar a coisa rolar, e a gente espera que isso não seja uma nova tendência para acontecer. Diga, Serginho. Só para adicionar, quem faleceu, infelizmente, foi um adolescente de 16 anos. 16 anos, exato. Um menino chamava Arié Chupak, e ele era um Olé Hadash do Canadá. Exato, complicada essa história, mas a gente espera que tenha sido... Em que lugar de Jerusalém foi? Foi no norte de Jerusalém. Não, foram 2 pontos com meia hora, né? Com meia hora de diferença. Primeiro foi perto da Tahaná Central, não foi na Tahaná Central, mas foi lá perto. E o segundo foi mais na entrada de Jerusalém, se eu não me engano. Então, nos 2 atentados, a estrada ficou parada hoje, complicada a situação, e esperamos que não aconteça. E vamos para uma nota colorida melhor, falar da Copa. Já vamos começar da Copa, falar de países árabes, hoje. O que aconteceu, só ver qual é a relação de Israel com a Copa. O Catar não aceita Israel, né, como país, não reconhece Israel, mas conseguiram fazer com que para essa Copa tivessem voos diretos Israel-Catar pela primeira vez,
E você tem que ver os israelenses comemorando no bom sentido, comemorando que estão podendo ir para o Catar, e estão podendo visitar um outro país, um país do Oriente Médio, esse num primeiro momento. E aí vem dois tipos de relatórios, de comentários das pessoas que estão agora no Catar. Umas pessoas dizem que falam, em geral, com as pessoas dos países árabes e falam, que legal, Israel, etc., ou não tem nenhum problema. E outros que já veem que é uma coisa mais pesada e que já vem pessoas atacando. Aconteceu um fato com um repórter da TV israelense, que vieram com a bandeira palestina atrás, mas não era só a questão, não era a bandeira que era a questão, era que estavam já tendendo o confronto com ele nesse sentido. E além do que, o Catar não pode aceitar, mais uma curiosidade, o Catar não aceita nenhuma outra religião que não seja a religião islâmica na sua terra. Então, o Catar informou que não é possível realizar nenhuma alimentação kasher durante os jogos. E existem certos visitantes que talvez vão precisar de uma comida kasher. Só contando, na verdade, existe uma aprovação, então, o discurso oficial é que não tem, mas existem dois rabinos, um rabino do Rabat da Turquia e outro rabino dos Estados Unidos, que estão fazendo um catering kasher para as pessoas lá, quem quer, eles têm a informação, mas oficialmente não tem porque é proibido, mas todo mundo sabe, tem aprovação das autoridades, e essa é mais uma das histórias que a gente consegue ver como a Copa se adapta, como as coisas se adaptam, mas às vezes ainda o discurso é mais complicado que isso. Só uma colocação. Tem o mercado paralelo. Fala, exato, sabia que todos os estrangeiros que chegam no Catar são obrigados a instalar um aplicativo no celular. E é um aplicativo para facilitar a vida, mas na verdade a intenção desse aplicativo é controlar onde está cada um, o que cada um está fazendo e coisa e tal. O Catar não abriu assim as portas. E você tem que dizer, tem uma outra história engraçada ou triste, mas que o Catar tinha avisado que, como se ele pudesse definir isso, que o israelense que entrasse com um passaporte que não fosse o israelense, então, por exemplo, se ele é espanhol e israelense, ele entrasse com o espanhol, se acontecesse alguma coisa com ele, ele não ia poder pedir ajuda das autoridades israelenses. Era isso como o Catar estava querendo saber. Existem muitos israelenses que entraram com os passaportes, que têm um segundo passaporte, entraram com o seu segundo passaporte também para o Catar, numa tranquilidade. Para fechar essa história, na verdade, não existe um voo direto, né, Israel-Catar. Foi feito via Chipre, não é isso? Não. Fizeram voo direto. É isso que eu estou falando. Tem voo direto. E quem fizeram realmente um voo direto, ou dois voos diretos, sem passar pelo Chipre. Também era essa a discussão. Não vou aceitar, não aceito, e fizeram, né? Então não foi muito divulgado, a não ser para a própria Israel, que comemorou que é a primeira vez que Israel se aproxima, mas que os israelenses realmente chegaram no Catar. Israel pediu para fazer um pequeno corpo diplomático, uma pequena embaixada ali durante a Copa para ajudar os israelenses. O Catar falou não. Então... mas eles estão lá. É isso. Mas, enfim, Copa está rolando, zebras estão rolando, bolões estão indo por água abaixo. O gato está enchendo o saco. E, cara, vamos então, nesse clima de Catar, de Oriente Médio, a gente trouxe um convidado especialíssimo, sensacional. É ele que nós vamos trazer ele agora para conversar com a gente sobre, o que ele fez nos países árabes. Vamos botar ele, grande Michel. Tudo bem? Bem-vindo. Oi. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. O Michel vai contar para a gente, então, como eu falei, das suas andanças pelo Oriente Médio. Né? O Michel é um formado em física, oceanografia, fotógrafo por hobby, e ele decidiu, por conta própria, visitar os países islâmicos, né, do Oriente Médio, e começou outro, e aí ele praticamente rodou a maioria dos países. Tem várias histórias para contar, de como ele se sentiu, o que ele viu, né, o que é interessante, o que é real, o que é mito. Então tá aqui, Michel, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria saber primeiro, da onde partiu essa ideia maluca de,
querer visitar os países do Oriente Médio e como é que foi essa história. E aí você já começa contando os casos depois. Valeu, Michel. Boa, obrigado. Olha, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, já amigos de longa data, né? E gostei muito do bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um mundo globalizado, tá todo mundo aí acompanhando o Oi Vavoi, o mundo inteiro. Então, eu desejo boa tarde, boa noite para os nossos telespectadores aqui, né, de Israel. E, bem, da onde surgiu essa ideia de viajar para os países islâmicos? Eu sempre, desde moleque, tinha a questão de Israel-Palestina, era uma questão muito séria para mim, eu levava muito a sério aquilo e que entender quem são os nossos inimigos, por que aquele cara é meu inimigo, por que eu tenho que odiar o palestino, né? Enfim, tem uma cultura de ódio e tal. Eu sempre busquei mais convergências do que divergências, né? E aí, então, eu cheguei até a participar de grupos pacifistas de Israel-Palestina aqui no Brasil, e aí um dia eu vi que a gente estava brigando aqui sobre o direito de retorno, e a gente estava brigando entre a gente aqui. Eu falei, mas então, e a gente só replicou um modelo, né? E, bom, então, em busca dessas convergências, eu decidi ir para o nosso maior inimigo, visitar o nosso maior inimigo, que era o Irã. Falei, o Irã não é meu inimigo, eu não tenho nada contra o Irã. Deixa eu ver por que esse país gigante do Oriente Médio é o meu inimigo. E fui lá. Que ano foi esse, Michel? Em 2001. Fui lá ter com os nossos inimigos, né? E, obviamente, não tem nada de inimigo, né? As pessoas em si, os estados podem ser inimigos, né? Mas as pessoas sempre estiveram muito mais preocupadas com o seu dia a dia, com os seus problemas locais, do que com problemas, enfim, que estão a 1.000 quilômetros de distância, qualquer coisa desse tipo. Aliás, depois dessa viagem que eu fiz para o Irã, voltei para o Irã várias vezes, fui para a Síria, para o Líbano, algumas vezes para a Síria até, e cheguei aí para os ãos da vida ali na Ásia Central, Uzbequistão, Tadiquistão. Onde é que estão? Onde é que estão e afins. E aí, recentemente, por conta dos acordos de Abraão, eu consegui ir para Dubai, para o Bahrein, fui para Oman também, embora não faça parte dos acordos ainda. Fui para a Arábia Saudita ano passado, até cumprimentei os meus amigos sauditas pela vitória ontem contra a Argentina, a zebraça, né? E fui agora, esse ano, fui agora em maio para o Iraque. Era um país fundamental, né? Era preciso ir para o Iraque, né? O Iraque, o passaporte brasileiro é uma maravilha, né, cara? Você vai, volta, vai. Passaporte brasileiro é uma maravilha, Sérgio, mas o melhor ainda é o passaporte português. Né? Porque eu morei alguns anos fora do país, e nesse meio tempo eu tive a felicidade de pedir e conseguir o passaporte lusitano, por conta dos meus antepassados que foram expulsos de lá em 1492. Então, e é bom assim, o passaporte português? Não sabia. Eu morava na Europa e eu tinha ali a possibilidade de ir para o Iraque. Quem me instigou para ir para o Iraque foi um amigo meu, um fotógrafo brasileiro, falou, vamos junto para o Iraque e tal. E a gente começou a agitar esse projeto, né? E aí eu comecei a ver lá da Europa, onde eu estava, como que eu fazia? Eu pegava meu passaporte, comprava um ticket de avião, 300 euros, e ia para o Iraque. Mas eu não preciso de visto? Visa on arrival. Eu pego o visto no aeroporto. O que mais? E Covid? Não tem nada de Covid, não precisa de nada de Covid. Tava muito fácil. Isso é a gripezinha. Aí eu falei, eu vou. Tava muito fácil. E o meu amigo aqui brasileiro, ele falou, não, eu não consigo, porque eu tenho que ir até Brasília, na embaixada, preencher 1 milhão de formulários, mandar o passaporte, voltar. Tem Covid aqui, tem não sei o quê. Ele acabou não indo e me deixou sozinho nessa. Eu fui sozinho. E estava muito fácil. Eu falei, é uma chamada, é o destino. Tem um chamamento para eu para o Iraque. E assim, é preciso também ter uma leitura geopolítica da coisa, né? Como começou a guerra com a Ucrânia, o mundo meio que deu uma esquecida um pouco do Iraque ali, né? Deixa o Iraque para lá um pouquinho.
O foco é a Ucrânia. Quando eu olhei isso, falei, cara, é a minha chance. É uma janela única ali que está se abrindo. Eu não sei como vai ser depois. E, bom, a janela acho que até hoje daria para fazer, mas foi em maio isso, né? A janela se abriu em fevereiro, maio, março. E eu fiz lá, né? Essa viagem, depois só que eu voltei, depois eu fiquei 10 dias no Iraque, depois que eu voltei que eu realmente me dei conta que essa foi um pouco mais arriscada do que as outras. Isso Por porque quê? o Iraque não é um país, o Iraque não é uma unidade, né? Ele tem as milícias controlando tudo o que é lugar. Ali, qualquer lugar, qualquer cidade que você entra, você tem que parar o seu carro, mostrar o seu passaporte, dizer para onde você vai, por que você vai, quem é você. É um debate ali, cara. É um debate. É, E aí, arruma a entrada ali em São Paulo, quando você tá vindo ali, sei lá, pode escolher de onde você quiser. Você cai ali, você vai ver se você não precisa pedir autorização para continuar vivo. Teve um ônibus do Santos que errou lá na Avenida Brasil, no Rio, ele entrou errado, 2 morreram. mas é por aí, mas é por aí. A diferença é que é uma milícia, a maior parte são milícias xiitas ali na região de Bagdá. O cara para, pega o teu passaporte e fica com ele. Acabou. Você vai para a cidade sem passaporte, sem nenhuma documentação. Aí você passeia na cidade, na volta você pega o passaporte. Você está na saída, o cara pode falar, esqueci, eu não sei quem é você. Ou o cara pode te sequestrar ali. Eu não sei, entendeu? X. Você está ali na mão da xiita, da milícia xiita do Muqtada al-Sadr, e entre outras milícias ali, né? E eu, com meu árabe fluente, não é fluente, tô brincando, né? Mas eu falo alguma coisa, aí eu tentava fazer o casual ali, né? Então, mostrar que eu não tô nem aí, tá? Então, eu parava o carro, eu tinha o meu fixer e o meu motorista, tava tudo bem arrumado e tal. E aí eles às vezes pediam para eu sair do carro, para o cara me ver, para português, quem que é esse português aqui, o que ele quer e tal. E aí eu virava e falava assim, Salam, Indek Hammam, né? Que significa, tem um banheiro aqui? É só isso, então. O cara via que eu só quero ir ao banheiro, ou seja, eu não tô nem aí pro que tá acontecendo aí, eu tô tranquilão, vou ao banheiro. Aí o cara falava, o banheiro é logo ali, tá? Eu ia pro banheiro e nem ia, tava só andando ali em volta, voltava e falava o salam aleikum e alguma coisa que eu consigo falar. Mas quando eu te perguntava, por que você veio para cá, qual que era? Eu falava que eu vim fazer turismo? Aí eu conheço bastante a história, né, do Iraque, a história pretérita, a história dos califados, e então eu falava dos abacidas e tal, cara, você conhece os abacidas? Eu conhecia mais sobre xiismo, né, sobre o Islã, do que os próprios xiitas que estavam dirigindo o carro para mim. Meus colegas xiitas, eu falava, não, porque o Imam Ali, não sei o quê, tal. Ele fala, é mesmo, tal. Então, é um papo que, enfim, ter esse conhecimento ajudava bastante na hora de. Enfim, eu sabia onde eu estava indo, eu sabia o que eu estava visitando. Né? Eu visitava a Shireen ali do Imam Ali, ou do Imam Hussein. Eu sei o que é, eu sei a importância do Imam Hussein para o Islã, eu sei para os xiitas, eu sei o que foi a Batalha de Karbala e tudo mais. Tem e muito respeitosamente, né? Visitava esses lugares, apresentando os meus respeitos, conversando. Então, o meu motorista ele era um xiita bem religioso. E aí ele me levou para um lugar em Samarra, Samarra é onde se acredita que o Imam Mahdi, no final dos tempos, ele vai voltar, ele vai sair do momento, ele está agora oculto, né? Ele vai se desocultar, né? E vai, assim como eu estava oculto aqui no Oivavô e estava ali na sala de espera, né? O imã vai pop-up, vai aparecer e vai, junto com o Massi, o Messias, que é o Jesus, no Islã, isso, vão lutar no fim dos tempos contra o mal e pela redenção da humanidade, coisas desse tipo. Essa é a cosmogonia, ou é a história, né? A história da religião xiita, né? E ele me mostrou, daqui dessa sala, nesse lugar, aqui que ele vai sair, dessa porta, vai abrir essa porta aqui, que está em Samarra. Então isso tudo é muito... Ele não avisou que horas que ele vai vir, nada disso? Eu perguntei, mas ele falou, por enquanto a gente não sabe, né? Mas assim, é uma coisa...
eu faço piada, eu fazia piada para eles também, sobre até esse tipo de piada, né? Muito respeitosamente, mas que nem nós judeus fazemos, né? Moisés abriu o mar vermelho, mas como foi isso? Tal, né? Você faz, né? E essa coisa que me chama a atenção, assim, que a molecada, esses caras eram moleques, 25 anos, 30 anos, estavam fazendo um business de turismo no Iraque, que deve ser super, né, profícuo e bem, deve trazer divisas enormes para eles. Né? Não tem turismo lá, né? Mas estão começando devagarzinho, tem um potencial turístico, assim, eu não posso falar a palavra aqui, que é um palavrão, mas é gigantesco, entendeu? Tem um baita potencial turístico, né? E aí, eu te pergunto, Michel, o país está destruído de alguma forma? Dá para ver isso? O país, a infraestrutura e o país foram. Você falou que ele já não tem Estado lá, né? Que cada um cuida da sua vida, mas dá para ver a destruição no país? Dá, é uma miséria. O país é sujo, tem sujeira no chão em tudo que é lugar. É uma pena. Assim, ir para Bagdá é um sonho de, não vou dizer de infância, porque eu nem sabia que era Bagdá quando era criança, mas enfim, é um sonho de adolescência. Né? Sempre quis ir para Bagdá. Mas a Bagdá que eu imaginava era, mesmo que eu soubesse que não era, tinha naquela na Das mente, Mil e né, Uma Noites. o Beit al-Hikma, a Casa do Saber, que existia em Bagdá no ano 700, 800, onde passou a Avicena, o Ibn Sina, ou o Al-Khwarizmi, que é o algarismo. O cara chamava algarismo, né? É o cara que escreveu a álgebra, o Kitab Al-Jaber. Al-Jaber, né? Exatamente, o Kitab al-Muqabala wal-Jabr é o nome do livro que deu origem à álgebra. E esse cara fez tudo isso lá em Bagdá. E não tem nada do Beit al-Hikma, não tem nada. Nenhuma rua, nenhuma muralha, Nenhuma calculadora não tem, nenhuma. Nenhum ábaco, né? nada. Tudo se perdeu. Mas isso foi antes do Islã, não? Porque o Islã começou começou no ano 600, não? Isso é o ano 800, 900. O Islã, resumidamente, Bagdá foi fundada pelo Mansur, pelo califa al-Mansur, e no ano 732, salvo engano, no ano 730, alguma coisa assim, foi fundada pelos Abacidas, que era uma dinastia nova que substituiu os Umaydas. Os Umaydas eram aquelas famílias sunitas, de comerciantes de Meca, que no começo eles até eram inimigos do profeta Maomé, depois, enfim, fizeram lá uma reviravolta, acabaram fundando o califado em Bagdá, né? Esse califado ruiu com uma revolução dos abacidas vindos do Khorasan, que é aquela região mais do nordeste do Irã, onde eu comprei, inclusive, este belíssimo anel aqui de turquesa, na cidade de Tus, e Nishapur, onde fica ali, é uma região super importante do Irã, bem perto do Turcomenistão hoje em dia, inclusive adentrando o Turcomenistão. Veio uma revolução, derrubou os sunitas, e esses caras, eles não é que eles fossem xiitas, eles até deram um golpe nos xiitas, mas era vamos dizer, com um viés um pouco mais xiita, um híbrido, né? E eles fundaram a cidade de Bagdá. Tá? Então, depois disso, a cidade de Bagdá virou o centro, a cidade era a Medina al-Salam, a cidade da paz, esse é o nome de Bagdá. Bagdá, na verdade, era um subúrbio persa, o nome é persa, Bagdá, mas a cidade que foi fundada pelo Mansur, ela era redonda, toda projetada, uma cidade maravilhosa, que tinha lá a Beit al-Hikma, a Casa do Saber. Esta Bagdá, lamentavelmente, não existe, e nem a Bagdá do começo do século XX existe mais, que é aquela Bagdá onde metade da população era judia. Os judeus de Bagdá compreendiam uma parcela significativa da comunidade local, não era 1%, não é isso. 30%, 40% da comunidade, da população de Bagdá eram judeus. E essa comunidade tiveram que ir embora com a roupa do corpo, não teve como. Ele falou que quando veio o Saddam, que foi bem mais tarde, entendeu? E aí começou a complicar para eles. Mas eu tenho uma pergunta, como é que o iraquiano vê o iraniano hoje em dia, né? Que é xiita com xiita, né? Não sei. É um ponto
interessante isso que você comentou, porque o Iraque ele era governado pelo Saddam Hussein, que era um sunita, e ele era uma minoria local, né? A maior parte da população iraquiana é xiita. Só que os xiitas, então o próprio Saddam Hussein foi lá e matou o al-Sadr, o pai do Muqtada al-Sadr, que era um oponente do Ayatollah Khomeini. Tá? Então tinha entre os xiitas, a cada cabeça, é que nem Israel, entendeu? Cada cabeça é uma sentença, cada um tem uma ideia, cada um tem um partido político mental, né? E é complicado, né? Israel não é assim. Eu morei um ano em Israel, para mim, cada um tem, olha. O problema é que Israel é que religioso, nacionalista, a favor do. Israel, no final, todo mundo pede uma pizza com a grana do contribuinte. Essa que é a verdade, entendeu, cara? Talvez essa seja a diferença, né? Porque lá a pizza não é exatamente uma pizza. O pessoal ali resolve Na bala. Talvez resquício de acertos tribais. Tem muita coisa que a gente hoje acha que, assim como no Ocidente, o pessoal acha que a religião é coisa do passado, é coisa de ignorante. Não tem isso, né? Aqui no Brasil, você fala religião, você é um idiota, como que o cara acredita em Deus, né? Esse mito. E não é uma coisa, a gente sabe que não é uma coisa muito boba e que move ainda muitas paixões, mesmo aqui no Ocidente. E no Oriente Médio, então, nem se fala, né? Mas tem uma questão que é a questão tribal dos árabes, que também ainda pesa, ao meu ver. Isso aí, eu não sou sociólogo, nada disso, tá? Mas existem. O Islã nasceu de um. E ele se impôs através de regras que eram as regras das tribos árabes. Regras que eram até muitas vezes democráticas. Né? Você tinha lá a assembleia dos anciãos que escolhia quem era o novo líder. Legal. Então, quem que vota aqui? Peraí. Tem até tinha uma certa democracia. E regras de acertos de contas também, entre uma tribo e outra, que as coisas se resolviam talvez de um jeito mais. Né? Muita coisa na Península Arábica, e isso me surpreendeu, vem do período da Jahiliya, que eles chamam de pré-islâmico. Surpreendeu porque eu sou um ignorante no tema. Mas quando eu estive em Dubai, por exemplo, eu conversei com o meu motorista lá em Dubai e ele conhecia os jinn. Já ouviram falar nos jinn? Já. Os jinn são os gênios, né? Gênio, a gente traduziu para gênios aqui, né? Mas Gaon. os jinn estão... Gaon. Eles estão no Alcorão. Eles são citados no Alcorão. E eles são um terceiro grupo muito interessante de seres, né, de entidades. Você tem o homem, que foi feito do barro, que é o pior, né? O pior. A gente foi feito do barro. A gente é a pior matéria-prima para fazer o ser. Né? Tem os anjos, que são feitos de luz. Esse é o top. E tem os djinns, que são feitos de fogo, que também é uma matéria, tem valor isso aí. Né? E os djinns vieram antes dos homens. Então, primeiro vieram os anjos, depois vieram os djinns. Segundo, de acordo com o Alcorão, né? E com a Sunna, com a tradição islâmica, o mundo foi feito para os anjos, depois colocaram os jinn, e aí colocaram o Adão lá, que é o homem, que foi feito de barro, e aí pediu-se para que os jinn se prostrassem diante de Adão, e eles se recusaram. Rolou um estresse ali, né? Porque um é mais importante que o outro. É que nem no banco, quando eu trabalho, tem o chefe do chefe, enfim. O cara que é mais velho no banco, mais tempo de casa. Tem todo esse rolo. Mas. Michel. O Corão tem um conflito de egos, é isso aí que você está me falando? Tem. Opa, tem. Você sabe quem é o personagem? Ser humano, né? Mas peraí, Michel, desculpa te cortar, mas só para colocar o papo em perspectiva sobre Israel, que você falou, que queria escutar um pouco sobre essa questão, quer dizer, dos países árabes e o olhar deles para com Israel, ou mesmo o seu em relação a isso, só para... Não, boa. Assim, quando eu estava no Omã, eu visitei o sul do Omã, tinha lá o Sultan, que é o meu motorista, um cara classe A, high society lá, né? Ele tem empresa dele de turismo e tal. E eu dei uma provocada nele, comecei a falar de Israel, dos acordos de Abraão. Bom, primeiro que ele não sabia nada sobre o Islã. Ele é um muçulmano, eles são, no Omã, eles são um tipo diferente, que não é nem sunita nem xiita, tá? Mas isso não é o caso agora.
Mas eu comecei a conversar dos judeus, aí ele virou para ele e falou, judeus? Quem que são esses? Quem são esses? O cara não sabe nem quem eram os judeus, né? Aí eu falei, no caso que mora lá em Israel, né? Israel é aquele país ali, lá para cima, tá? Sabe? Não tem o menor conhecimento desse caso, me parece interessante, porque não existe um ódio, né? Ele nem sabe quem é. Eles têm os problemas deles ali no Oman. Eles não estão preocupados se Israel e os palestinos. Então, um roubou a terra do outro, coisas assim. Não tem nada a ver. O cara está lá com. Ele tem um problema dele, É. um problema local. Então, né, pensando nesse sentido, não tem nenhum conhecimento do que seja Israel. Mas Israel parece Líbano, que por nem um exemplo, Brasil. mas Líbano, por exemplo, que já é mais próximo, você esteve lá também, aí muda um pouco a figura, não? Muda assim, depende de onde você fala, né? Ou No Síria? Líbano, particularmente, depende com quem você fala. Pois eu estive nos campos de Sabra e Shatila, no Líbano. E lá, tinha lá o meu amigo Errad, que é o cara que trabalhava ele trabalhava lá no hotel que eu ficava, então ele que me levou lá para Sabra e Shatila. Ele me ofereceu um chá, subimos lá na mesa dele, começamos a conversar na casinha dele lá em Sabra e Shatila, no prédio que ele mora. E ele me mostrou a foto do filho dele fantasiado com as roupas do Hamas. E aí eu comecei a dar aquela provocada que eu falei para vocês, né? Às vezes eu dou uma instigada só para ver até onde vai, só puxar a corda até onde vai, né? Aí ele falou, você está falando muito de Israel, muito de judeu. Você é israelense? Você é judeu? Aí eu olhei ele e falei, pô, eu tô em Sabra e Shatila. Acabei de Não é voltar um do bom Vale do, negócio. eu acabei de voltar do Vale do Bekaa, onde tinha todas aquelas bandeirinhas do Hezbollah. Não sei se é uma boa hora para eu falar que eu sou judeu, mas ao mesmo Ixi. Ai, ai, ai. Agora. aí o que Voltando. aconteceu? Não, aí eu falei assim, olha, isso é só para causar um suspense. Eu falei, olha, Foi ótimo. a minha mãe nasceu no Marrocos e a minha avó nasceu na Palestina. Eu falei só essa frase, que é absolutamente verdade. A minha avó nasceu na cidade de Tzfat, quando era Palestina, Império Otomano, no passaporte dela, ela tinha nascido aonde? Na Palestina. E você sabe melhor do que eu, né, que os judeus no começo do século XX, que moravam na Palestina, eles eram os palestinos. Né? Os judeus tinham os palestinos, os outros eram árabes. As outras pessoas que habitavam aquela região eram árabes. Isso não é para dizer que não existem palestinos, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo é só isso, um fato histórico, né? Assim, os judeus eram os palestinos. Então eu virei para o errado e falei: a minha mãe nasceu no Marrocos, a minha avó nasceu na Palestina. Aí ele virou, fez aqueles 3 segundos de suspense, aí todo mundo começou, abraçou, cantou e tal, e foi uma festa. Então ali passou por um triz, né, cara? Depois, essa tensão eu senti. Mas, então, depende para quem eu perguntasse. Se eu perguntasse para um cristão No Líbano. maronita ali no Líbano, né, na cidade que estava toda renovada, de Beirute, no Etoile, que é o centro ali de Beirute, ele ia falar, não, Israel é nosso amigo, Israel, a gente tem que fazer a paz com Israel, sabe? Depende para quem você perguntasse. A gente sabe que o Israel colaborou com os cristãos na guerra civil do Líbano, né? Inclusive acolheu, quando Israel saiu do sul do Líbano, ele acabou acolhendo dezenas, centenas, não sei quantas famílias de cristãos libaneses que tiveram que perderam a sua proteção, que era o exército de Israel, né? Quando saíram ali do Litani para baixo, né? Então, depende com quem você fala. Na Síria já é um pouco diferente. A Síria é uma ditadura, então ninguém pode falar nada. Então, não dá para saber direito. É que nem no Irã. Quando eu encontrei a comunidade judaica, eu cheguei a perguntar como é que é a vida aqui. Todo mundo fala, a vida é tranquila, a vida é normal, a vida é boa. Pode ser que seja, pode ser que não seja, não sei. Pode ser, cara, não pode falar. Eu não consegui descobrir. O que eu percebi, por exemplo, no Irã é que os judeus tinham muito mais waivers do que os próprios muçulmanos. Podia ter, por exemplo, um clube onde meninos e meninas se encontram. É proibido no Islã, mas os judeus podiam ter. Porque eles não são muçulmanos, não são xiitas, tudo bem. Né? Então, tem Quantos essa. judeus tem no Irã? Como é que é a comunidade judaica do Irã? No Irã, o Irã hoje deve ter algo como 12 mil, 10, 12 mil, pelo que eu
a última conversa que eu tive. Quando eu fui a primeira vez, tinha algo como 20 mil. É engraçado que quando eu fui para o Ulpan em Israel, eu conheci um iraniano e tinha acabado de fazer Aliyah e tal, e conversando com ele, conheci o tio dele lá, que tinha uma loja, não sei aonde, né? Então, a turma tá, infelizmente, ou felizmente, enfim, é um fato inexorável, né? Estão saindo. Eu digo, por um lado é triste ver esse ocaso, né? As comunidades desaparecendo em países onde os judeus tiveram uma participação importante, tem uma história fundamental, um legado, né, cultural. Pô, o Irã é a primeira morada dos judeus no exílio, né? Eu visitei o túmulo do profeta Ezra no sul do Iraque. É o primeiro sionista. Primeiro sionista, né? Acabou de sair o exílio da Babilônia. É o primeiro que falou: vamos voltar. Vamos voltar, né? Então, e quando eu digo sul do Iraque, não existia essa divisão Iraque e Irã, né? Aquilo ali era o Império Persa e tal. Então, os judeus têm uma história na Pérsia milenar, né? Diga, professor, você vai falar? Eu, professor? Professor. Moré? Não, Moré. Não, isso é pela quantidade de bobeira que eu acumulo, não é por... Não. A pergunta é assim, eu tenho uma pergunta, quer dizer, a gente está falando mais no geral, eu queria ver se eu tirava de você assim, primeiro como fotógrafo, qual desses países você acha que você trouxe as melhores fotos? E aí você explica porque, tipo, não só de paisagem mais bonita, mas que você acha que são as melhores fotos que você conseguiu tirar. E quando foi essa viagem? Quer dizer, quanto tempo? Porque a gente está falando de muitos e foram em tempos diferentes, né? Que você desde 2001 está viajando, mas para a gente saber. Eu tô indo para países islâmicos desde 1996. E, vamos dizer, são vários países por ano, figurinha repetida e tudo mais, né? Me corrija se eu estiver errado. Você já foi mais para o Irã do que para Israel, né? Certo? Não, errado. Israel eu já fui umas 10 vezes. Depois eu morei 1 ano e meio quase em Jerusalém. Então, Israel tá no meu coração, né? Eu sou apaixonado. Mas e para a Palestina? Para a Palestina você não foi Ramallah? Não, eu fui para Ramallah, fui para Hebron, fui para Bethlehem. Aliás, Hebron tem uma história interessante, né? Tem lá vocês que estão ali perto de Jerusalém, vocês vão no portão de Jaffa, em árabe, o portão de Jaffa é o Bab el-Halil. E o Bab el-Halil, o que é Halil? Halil é amigo. Flauta, né? Não, em hebraico, mas em árabe, Halil é o amante, mas é um amigo, né? Mas é um amigo no sentido de amante, não sexualmente falando, um amante platônico, vamos dizer assim, né? Bab el-Halil. E lá no portão de Jaffa, quando você entra na porta, ela tem um dizer ali dos otomanos, está escrito La ilaha illallah wa Ibrahim Halilullah. É o primeiro lugar, o único lugar, dizem, que em vez de dizer não há Deus senão Deus, né? La ilaha illallah, qualquer judeu pode dizer essa frase, porque é uma frase absolutamente válida para o judaísmo, né? E normalmente eles escrevem Muhammad Rasulullah. O Maomé é o mensageiro de Deus. E aqui eles escrevem o Ibrahim Halilullah. O Ibrahim é o amante, o Abraão é o amante de Deus. E a cidade de Hebron vem de Haver. Haver é amigo. Ou seja, o epíteto do Abraão também deve estar em algum lugar no Midrash, dizendo Abraão é o amigo de Deus. Nesse sentido, deve estar no... Eu ainda não chequei, mas eu aposto que se vocês quiserem. Tanto que ele está enterrado na cidade de Hebron. E em árabe, a cidade de Hebron é Halil. Então, Bab el-Halil está voltado para Halil. Então, toda essa conexão, essas convergências eu gosto. Essas convergências são aquelas coisas que me levaram a me aprofundar mais no Islã. E por meio do Islã, eu consegui entender mais o judaísmo e me apaixonar mais ainda pelo judaísmo. Eu tive que fazer um caminho tortuoso para me apaixonar pelo judaísmo. E esse caminho foi através do Islã. É curioso, mas é assim que foi. Essa é a minha Volta para as fotos que eu quero saber. Fotos. Bom, eu acho assim,
do ponto de vista de qualidade de foto, as melhores fotos são as mais recentes, né? Eu fui evoluindo, acho que como fotógrafo, como qualidade de foto mesmo, né? E fiz umas fotos muito boas agora no Iraque. Acho que realmente ali eu me preparei melhor, tinha uma câmera melhor, tinha até vídeos que eu fiz enfim, todo. E os lugares são incríveis, né? Imagina você ir para a cidade de Ur, a cidade do Abraão. Estava lá, tem as ruínas onde Abraão brincava quando era criança de subir e descer aquela escada. É mais antigo que Abraão. Aí tem a cidade de Samara, que tem aquela mesquita que parece a Torre de Babel. A Torre de Babel que parece aquela mesquita, né? O imaginário que o Ocidente fez da Torre de Babel foi baseado naquela torre abacida, que é o minarete de uma mesquita, né? Então, ou a cidade de Ctesifonte, que era a capital do Império Persa, que está lá ainda, ruínas daquele lugar. Enfim, é um negócio inacreditável. O Iraque é um negócio inacreditável. Vale a pena, recomendo para todo mundo. Só não recomendo visitar o cemitério judaico, porque aí realmente eu precisei pagar uma propina para o cara da milícia xiita, entrando no cemitério em silêncio, rápido. Isso dá um certo medo. Então esse eu não recomendo. Mas o resto eu recomendo. O Iraque é fascinante. Mas o país mais exótico para mim, assim, que mais me fascinou do ponto de vista cultural até, foi a cultura persa, né? A cultura do Uzbequistão, o Irã, são lugares que a poesia está no ar. A poesia, você bebe poesia ali. Eu não sei explicar o que é isso. É algo metafísico, talvez, mas que você anda lá e sente as montanhas, sente o vento e eles veneram muito os poetas, né? O Hafez, o Ferdowsi, o Omar Khayyam. São caras, assim, depois dos imãs xiitas, esses são, é como se a gente falasse assim, né, andasse nas ruas declamando o Carlos Drummond de Andrade, sabe? É isso, entendeu? Saadi, Ferdowsi e Hafez são os principais, se eu não me engano. O Ferdowsi é o autor de toda do livro que é a história do Império Persa, que é o Shahnameh, o livro do Shahnameh, no ano 1000. Ele é um Shakespeare da língua persa. A língua persa nasce meio que com ele ali, né? Então, a cultura persa me deixou fascinado. Eu sintetizo entre essa cultura e a cultura islâmica, né? Porque existe um estresse, que você perguntou do Irã e Iraque, né? Existe um estresse ali. Não é uma coisa resolvida, né? Tem muitos iranianos que falam, pô, os árabes impuseram a religião em cima da gente, a gente não tinha essa religião antes. Eram os zoroastristas. Então, existe um estressezinho ali que não tem win aí. É um estresse, tem um estresse. Né? Eu queria te agradecer também, você me mostrar o quanto que eu não sei, né, cara? Porque a maior parte das coisas eu não fazia ideia de nada disso. Cara, olha, eu acho assim, tem tanta coisa aqui. Eu sou louco para falar, adoro falar, e eu sei que o tempo é exíguo do programa. Sim. Já quero me convidar para um outro aí, se quiserem. Já tá. Mas, pô. Mas tem livro aí, você tem livro? Como é que é essa história do livro? Faz seu jabá aí, mostra seu livro, que a gente até não falei no começo, Um Judeu no Islã, não é isso? Um Judeu no Islã, publiquei pela editora Maianota em 2009, e tá para sair do forno o meu terceiro livro. Eu tenho um que eu publiquei no Irã, que esse nem eu tenho acesso, está lá no Irã, eu tenho 300 volumes meus ali me esperando para um dia pegar. Um dia, inshallah, eu vou conseguir pegar. E tem agora o terceiro livro que deve sair pela Universidade de Leiden, na Holanda. Estou fazendo em conjunto com uma professora da Universidade de Leiden. Vamos ver, esse aí está no prelo ainda, está para sair. Se Deus quiser, ano que vem sai. Cara, eu me arrisco a dizer que você deve ser o único judeu brasileiro que publicou um livro no Irã pela editora dos Ayatollahs lá, ó. Muito bem, hein, cara? Cara, para finalizar, por causa do tempo, eu queria só rapidinho, porque assim, né, você esteve no Irã e hoje o Irã está passando por essa situação
A gente sabe, desde os protestos e quebra-paus, enfim, tudo que está acontecendo por causa da mulher, que infelizmente veio a falecer por causa do véu mal usado. Queria ouvir um pouquinho só sobre, o que você acha disso? Essa é uma tragédia, né? Eu olho, eu fico eu fico bem impressionado, né, quando a gente vê feministas e movimentos LGBTs e tal protestando aqui no Brasil, um país que tudo bem, deve ter lá, tem preconceitos, tem dificuldades, né, mas é um ajuste fino que precisa ser feito. Mas ali no Irã tem mulheres morrendo que nem mosquinha, porque não querem usar o véu. Não querem usar o véu, estão cansadas de usar o véu. Então, isso é uma. Cadê os movimentos? Eu fico só, cadê os movimentos feministas? Cadê as moções na ONU? Cadê os protestos na Copa do Mundo? Né? É uma coisa muito séria, é muito triste o que está acontecendo no Irã. As pessoas estão cansadas, né? São 40 anos de revolução islâmica ali, né, da Enqilab, que eles chamam da revolução. Eles mudaram o nome de todas as ruas ali em Teherã, enfim, todo mundo que saiu do Irã até 79 não vai se localizar mais, porque as ruas já mudaram de nome. E é lamentável, né? Eu lamento, torço, eu tenho acesso, eu tenho contato com algumas amigas minhas lá. Uma delas até me mostrou uma gravação que ela fez na rua, um som que ela me traduziu, que estão dizendo abaixo o ditador, abaixo o ditador. A coisa não está, a coisa está séria lá. Agora, eu não sei até onde vai isso, né? A população é uma população desarmada e tem lá guarda, de novo, tem mais, nada é monolito, né? Tem um estresse entre a guarda revolucionária e o exército, que são duas entidades diferentes que eu não sei, tem um estresse ali que vai. A SS e a Wehrmacht, né? A mesma coisa, não é assim? Exato, tinha o exército alemão, que era o exército do Kaiser, né, antes, e que depois o Hitler se apropriou desse exército, mas ele tinha a sua SS, a sua turma, né, a sua milícia, né, e a Guarda Revolucionária é isso, né, a Guarda Revolucionária do Irã é para manter os costumes, as tradições do Irã. Eu sofri muito lá com isso, quando eu fui a primeira vez, eu não era casado, e eu, obviamente, me apaixonei por uma persa, e isso foi um problema. Isso foi mais problemático do que ser judeu, entendeu? Primeiro vem aí, meus riscos de vida lá vão. Primeiro, me apaixonar por uma mulher. Segundo, atravessar a rua. E terceiro, ser judeu. Estava em terceiro lugar, então. Estava em terceiro lugar, longe. Longe. É que tem muitas histórias aqui, né, dessa menina, enfim. É muita história. Olha, com essa deixa final que você se apaixonou, a gente com certeza vai ter um segundo programa para você contar melhor essa história, o que significa se apaixonar por uma iraniana. Nem a Sherazade, eu deixei um próximo capítulo ali. Exato. História mil e uma noites. Roli, elas são lindas, cara. Elas são lindas, as iranianas, cara. Galo, o tempo tá passando, Michelzão, adoramos, nota 10, show de bola, brigadão pela presença, e, a gente vai te chamar, então, na próxima, para você contar. Estou sempre à disposição, eu que agradeço, adorei o papo. Shukran, ya salamé. Shukran, na salama, eu vou partir, tá bom, gente? Vou tá bom, vai lá. Valeu, vai lá, obrigado. Obrigado, Michel. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem, cara. Então, vamos. Depois ele vai contar, então, os próximos capítulos dessa história. E a gente continua rapidinho, então, falando de quê? Tecnologia? Tecnologia é rapidinho. Já trazendo, legal que o Serginho trouxe antes toda a parte de tecnologia da COP também, que eles foram agora para Sharm el-Sheikh, que eu vou falar só de uma coisa rapidinha também, que a bolha, na verdade, de high-tech, ou a high-tech está passando por uma onda no mundo de bastante demissões, e essa onda chegou também em Israel. Olha eu de novo, quando eu falo a coisa desaparece. Tá te ouvindo. Estão me ouvindo? Então tá bom, então já aparece daqui a pouco. E a onda chegou em Israel de novo, então as empresas de high-tech também tiveram algumas demissões, e a gente ainda está para ver até onde vai chegar, que não parece que vai ser algo que vai ser muito grande, muito grave, mas realmente as empresas já começaram a despedir em Israel e contratar menos, o que significa que o mercado agora está se enchendo de pessoas
qualificadas que vão agora estar procurando. Isso significa muito giro, isso significa também que as pessoas que estão no lugar vão deixar, porque aqui em Israel é muito comum da pessoa trabalhar um ano e pular logo para uma outra empresa, das pessoas segurarem o seu lugar nas empresas. Então, provavelmente vai estabilizar um pouco o mercado das high-techs aqui em Israel, mas vou deixar mais para frente, a gente comenta quando for a evolução dessa crise, que eu espero que não dure muito aqui na área de high-tech aqui em Israel. Perfeito, cara. E vamos com a música, né? A música Será que dá tempo? Tem. Música da semana rapidinho, meu. Deixa eu falar primeiro antes dela, lá do Hanan Ben-Ari, chama Alufa Olam, e é para todas as pessoas que caíram e precisam se reerguer, fala da dor e fala da história, e vamos lá. Que lindo, Moré. Moré, que bonita a mensagem. Realmente. Vamos ver o que sai aqui. אני משתיק, אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קרוב אני אלוף העולם בלא להיות ולא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול תראי כמו חול אני נשרף Ah, é isso aí. Cara, é a música do coach israelense. Eu sou a campeão do mundo. Eu vou. Olim, seco pra você, quem vai ganhar essa Copa? Vai! Agora! Seco! Perdeu Tudo tempo. Tá acontecendo, cara. Tudo foi pro espaço. Vou deixar quieto. Bom, então vamos lá, cima do muro. Mas o tempo. Não, enfim, essa música, a Lufa Olam, né? O campeão do mundo. A música da semana. E, bom, estamos chegando no final. Para avisar que só antes disso, a aventura dos clubes israelenses nas Copas Europeias acabou, Maccabi Haifa saiu fora e o Hapoel Beersheva também perdeu a última lá e, enfim, não se classificou na Conference League. Copa do Como Mundo sempre. voltando. E, e vamos então esperar o que vai ser. É isso, né, moçada? Algum recado especial, final? Nos vemos na semana que vem, né? É isso aí, cara. É isso aí. Voltamos, Não, cara. e a gente fala a novidade toda semana que vem para vocês. É isso aí, pessoal. Tudo de bom, Viva a Copa do Mundo. Vamos para frente. Amanhã tem Brasil. Vamos ver o que dá. E, e Arábia 2, Argentina 1, cara. Loucura.